Então, sejam bem-vindos a mais um take, a mais um episódio maravilhoso do podcast A Mesa. Hoje estamos à mesa eu, Carol e Helon. E a nossa convidada de honra, né, dessa série aqui da autobiografia da Zena. Espero que vocês estejam gostando muito, porque eu estou amando. E eu também. Particularmente está sendo maravilhoso, uma experiência única que... Não sei você, Fê, mas ela vai falando e daí, tipo, eu trago um pouco pra minha vida. E também, principalmente a parte do casamento deles ali, que o Zizi participou. Eu fico pensando, Deus... Que esse mesmo cuidado o Senhor tenha também no meu casamento da Fernanda. Eu, tipo assim, eu vou trazendo um pouquinho pra mim algumas coisas. Exatamente. A dica ali dele de que tem que amar mesmo não sendo amor. Que é uma decisão, né? Que é uma decisão. E que realmente, quando Deus tá na nossa vida, Ele cuida dos mínimos detalhes. Se vocês prestarem atenção na história da Zena do começo... Os detalhes, como Deus faz nos detalhes, como Ele age nos detalhes. Ele é Deus. O Deus de detalhes. Acho que a Bruna Melita... Bruna, se você estiver assistindo, lembrei da tua frase. Se não foi você que falou, me desculpa. Mas que eu lembro foi a Bruna. Que ela diz a respeito do xadrez de Deus, né? Que cada movimento a gente vê as peças de uma forma Deus isolada, movendo. né? Eu vejo eu numa pecinha, Carol vê ela numa pecinha, Zena ela na pecinha. Então cada um consegue ver a sua, mas a forma como as coisas se encaixam. Se movimentam perfeitamente. Um movimento aqui, que movimenta ali, e de repente faz aquilo fazer sentido. É uma pregação da NET que eu nunca vou esquecer. Deus não muda os seus métodos. Ele vai agir da mesma forma, só que cada um vai receber de acordo com a vida que vive, de acordo com a sua necessidade. Mas o método de Deus... de agir, de trazer a pessoa para viver o propósito, é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Não é fácil, porque a gente sabe, a gente já viveu um processo até aqui para estar realmente vivendo o que a gente tem vivido hoje. Exatamente. Mas o método de Deus é o mesmo. O mesmo. E não quer sofrer muito? Não manipule o processo de Deus. Não manipule. Deixa Ele te levar, né? Exato. Essa é a verdade. Então, nós paramos nosso último episódio, né? Para quem está acompanhando e se não estiver acompanhando, né? Está pegando esse episódio solto, gente, tem que voltar, tem que assistir exatamente todos para entender o contexto de como que as coisas foram se encaixando para chegar até aqui. Exato. Que uma coisa que a gente disse lá em um dos outros episódios é que todo mundo conhece, sim, fragmentos da história da Zena. Exatamente. Mas o propósito desse é de realmente todos nós conhecermos a história na íntegra, nos mínimos detalhes, em tudo que ela viveu, em tudo que Deus fez. Porque aí vem o livro, meu anjo. O livro. O livro. Isso aí. Então, paramos na gravidez, na descoberta dessa gravidez, que antes a Zena achou que era um tumor. Né? Que achou que era... Eu tava aqui, começou. Uma bolinha na barriga, foi crescendo. E daí vem, então, a descoberta, né, por um auxílio de uma terceira pessoa, né, de amigos ali do convívio. E que auxiliaram a Zena nessa descoberta. Descobriram, então, teve a questão da medicação, né? Que já tinha passado os 3 meses, já estava tomando e não sabia. Exatamente. E aí, o que aconteceu, Zena? Aí, o restante da gravidez, aquela cena de me travar, entende? Andando, vinha uma dor forte, me travava. E o médico que... né, me pegou assim no pulo, não tinha muito o que fazer. E eu lembro que, como eu fui para a maternidade, aconteceu assim, um mês antes, talvez, do neném nascer, que eu comecei a derrubar coisa da mão.
E eu tinha ganhado no casamento uns copos de cristal bonito, tinha sido um final de semana, e eu fui tirar eles para levar, para lavar. E eu, na pia, eu derrubei ele, mas eu abri a minha mão. Quando você quebra, aquele bem fininho, eu enterrei ele assim, não sei como. Cortou, É, o vidro porque cortou só o vidro. eu fiquei ruim, acho que estava desmaiando com o copo na mão, bati, não vi, cortei. Caí, e a vizinha me viu assim no sangue, não sabia o que era, olhando, veio me procurar e me viu. Eu sei que desse corte na mão eu fui para o hospital, porque eu caí de barriga, né? E ela mesmo chamou o esposo dela, que o meu marido dentro de navio. Aí, nesse momento, o Zizi já sabia da gravidez. Ah, sim. Aí Ele eu já descobriu estava. depois que a moça te levou no médico? Aí ela chegou e já contou que eu estava grávida para ele no trabalho. Ele chegou feliz, né? E aquela coisa marinheira de primeira viagem. Então, né? Eu ligava os desmaios, comecei a derrubar a louça, tudo a gravidez, sou fraca, magrinha, mas não era. Tinha a ver com o problema que eu tinha, que custei para andar, de firmeza das pernas, que, na realidade, eu não deveria ter engravidado. Quando você engravida, mexe com toda a coluna, né? E aí eu comecei a ter problemas sérios. Aí me levaram até o hospital em Paranaguá, na época, em maternidade, era um só. Me levaram no hospital, já me deixaram na maternidade. E aí eu tive o neném, né? De que forma? Foi um parto FOSP, né? Eles primeiro tiraram a ferro na situação, mas tanto a cesárea como o FOSP você ganha anestesia na coluna. E eu ganhei na época a Ráquia, né? Que é uma... Eu nunca mais tomei ela, fiquei com pavor dela. Essa é aquela que paralisa da cintura. Da cintura para baixo, mas tem outros nomes hoje, né? Mas na época era essa. Ela, no meu corpo, ela tem uma reação mais forte quando ela sai do corpo. E aí, anestesia, que dura horas, né? Depende o que... uma semana depois, eu volto para casa, volto num carro, numa perua do hospital, numa maca, porque eu fiquei uma semana e a anestesia não saiu do meu corpo. Então, uma semana eles lutando para tirar a anestesia, né? Zena, foi parto normal ou cesárea? Eu não entendi. Eu fui preparada para tirar a ferro, né? O FOSP. Por quê? Quando ele começou, eu não tive nem parto normal. Tá, entendi. Não, eu nunca pude ter parto normal. Mas, assim, eles tentaram primeiro fazer FOSP, né? Tentaram o parto normal com fórceps, isso. Mas aí não deu. Aí eu já estava anestesiada, né? E aí tive ele, anestesia, tanto uma coisa como a outra toma anestesia igual. Sim. E aí a anestesia não saiu do meu corpo. Eu volto para casa numa maca e anestesiada como na hora que eu fui. E durou no meu corpo 41 dias. Por que durou 41 dias, né? Porque o dia que eu voltei, na rua que eu morava, tinha a enfermeira-chefe desse hospital maternidade.
ela já tinha contado para a vizinhança toda, né? Aquela mocinha, Catarina, que mora naquela casinha, que era uma casinha bem pequena, mas nesses 9 meses de casado, o Zizi sempre foi muito caprichoso, virou uma casa de boneca, né? Eu tinha grade de ferro na frente. Ela era bem nos fundos para fazer a outra metade. Tudo encimentadinho. Ele tinha plantado grama, mudinha por mudinha, molhava, ficou aquilo um tapete fechado. Jardinzinho pelos cantos. As pessoas, ele disse que durou 35 anos a casinha no lugar e ninguém mexia para frente para não estragar a beleza do jardim. E aí ficou linda e chamava atenção. Paranaguá, eles não sei se hoje usam, mas não usavam cortina nas janelas. E as minhas era janela de ferro com cortina até o chão, do próprio nylon que eu trabalhava na empresa, né? Que aí eles me deram, ó, leva isso aqui, fim de coleção, faz as cortinas. E aí eles, quer dizer, marcou a casinha da Catarina, da menina, né? Catarina? Santa Catarina, Paraná, lá, né? Eu fiquei pensando que Catarina. Só me chamavam de Catarina, Santa Catarina. Aí a menina... Mas eu achei porque chamavam ela de Catarina, eu pensei, é algum nome que tem no meio? Não, aí nesse período, aí eu volto e os vizinhos vêm tudo na perua. Um monte de gente, eu ali saindo de uma maca para botar a maca em casa. E no meio das pessoas chegou uma senhorinha, como eu hoje, né, de cabelinho branco, bem de idade. E ela diz, você não me conhece, mas eu moro na rua de trás. Eu sei que você é evangélica, mas eu frequento aqui no bairro uma igrejinha. E eu vou fazer um pedido para você. Teu marido deixar o portão seu aberto todo dia quando ele sai para o trabalho, ele não pôr cadeado. Naquele tempo não tinha portão eletrônico, né? Ele não põe cadeado e eu vou orar por você todos os dias, até essa anestesia sair de você. Então, eles já sabiam que era anestesia que tinha ficado no meu corpo. E aí, a irmã Maria, toda manhã, o Zizi saía às 6 e pouquinho, ela entrava e orava. Quando já estava em 40 dias, ela disse para mim, amanhã termina o teu resguardo. Porque de menino é 41 dias. Ô, Zena, mas você estava lá, estava de cama, né? Sim. Quem que te ajudava a cuidar? Sim. Aí tem uma história bonita. Meu marido tinha um ajudante. Como todo mecânico tem o seu ajudante. Sim. E esse moço era um moço de cor, bem claro, de olho claro, e era casado com uma menina morena, tipo a nossa Alaide, aquele jeitinho da Alaide. Uhum. E eles tinham casado e tinham, bem de novo, igual nós, e tinham tido uma menina. Ela teve a menina uma semana antes de mim. Então, foi lá, teve o nenenzinho, voltou para casa no mesmo dia, né? Parto bem normal. 15 dias já tinha neném e já estava forte. O marido soube, a Célia, que eu ia voltar numa maca sem andar para casa. Ela disse para o esposo,
E ela conhecia minha casa, porque eles moravam não muito longe, e ele vinha para pegar carona com o Zizi para ir trabalhar, né, todo dia. Vamos fechar nossa casinha, eles moravam no mesmo terreno da mamãe deles. Vamos fechar nossa casinha, vamos levar nossa cama, o berço do nosso neném, vamos desmontar a salinha da Zenate, botar num cantinho o sofá dela, e no lugar da sala vamos montar o nosso quarto. E aí nós vamos cuidar. Você vai trabalhar com ele e eu fico cuidando dela. Aí eu tenho leite para a minha menina e para o menino. Vê o que Deus faz. Aí ela veio morar comigo. Quando eu cheguei, já estava a minha casa mudada e ela estava me esperando. Aí me colocaram na cama e ela me cuidava, entende? Daí ela amamentou. E aí ela brincava, dia primeiro eu vou dar... o Fabiano era bem claro, né? Tinha um olhinho claro, bem branquinho. E a menina dela era mais moreninha, porque o marido era claro, mas puxou mais ela. E ela dizia que era o alemão, né? E aí ela dava mamar para o meu e para a menina dela. E cuidou de mim. E esses 41 dias, a irmãzinha vinha cedo orar comigo. E aí, no 40, ela me disse... Eu disse para Jesus que amanhã eu tenho só horário para entrar, mas eu só vou sair daqui quando você sentir os pés. Desde o primeiro dia eu estou prometendo para ele que eu não admito passar o teu resguardo e você não andar. Para os médicos não tinha o que fazer. Sim. Né? Ela não podia nem ter tido neném, não tinha o que fazer. Para ela, Deus, 41 dias ela vai levantar. Ciane, uma pergunta. O Fabiano nasceu com algum problema em razão da medicação? Ele chorou 3 dias e 3 noites. Uau. Que não deixava nenhuma criança dormir no berçário. Eles não sabiam mais o que fazer. Mas foi... Nada, só isso. Perfeito. Mas, assim, um choro alto, foi algo maluco, assim. E deu trabalho, nada além disso, né? E glória a Deus. Glória a Deus, foi um milagre. Olha os detalhes, galera. E aí, no 41, e ele, penso, mamá dela, né, ela era forte, saudável, ele veio assim, muito forte. E ele tem algo com ele muito estranho. A gente, com o tempo, eu descobri isso, né? Ele tem uma empresa, né? Mesmo quando o pai tinha empresa, mesmo sem ele saber, se viesse 2 pessoas brancas pedir emprego e uma pessoa de cor, ele pega o de cor. E um dia eu disse para ele, sabe por que, filho, que tu faz isso? Ele disse, eu não sei, mãe, mas eu tenho um amor, assim, cuidado por eles. Que lindo, que eu acho que eu tenho um cuidado por eles. Aí eu contei, porque você mamou numa pessoa de cor. O tempo que você mamou foi nela, não foi na mãe. Você vê que coisa forte, né? Então ficou nele. E aí, no 41, ela ajoelhou-se cedo, mas 6 e pouco. Eu sei que era meio-dia, porque, né, o almoço estava pronto, o Zizi chegou e ela no quarto comigo. De repente, eu senti, eu na posição deitada, que eu só ficava deitada, e ainda com as pernas amarradas. Porque eu tinha uma sensação que eu fazia isso com a minha perna, que eu abria e que ela caía da cama.
E para mim, não gritar e dizer, Célia, aí ela pegava um lenço e amarrava. E deixava a minha cabeça para mim ver que a minha perna estava amarrada. Que a sensação minha é que ela estava abrindo, aí eu olhava e digo, não, ela está ali. Né? E aí eu tinha que olhar. E aí, nesse dia, eu estou olhando os meus pés na posição que eu estou, né, com aqueles... um negócio que fica mais levantadinho. Eu vi que eu mexi um dedo do pé, o dedo grande. E aí eu bati, eu disse, irmã Maria, eu estou mexendo. Parece que eu estou mexendo. Aí ela parou de orar, olhou, eu estava mexendo o dedo do pé. Era a impressão, né? Porque eu não sentia, era dormente. Aí ela começou a, glória a Deus. E aí, quer dizer, de repente, botou minhas duas pernas para o lado de fora, me sentou, e umas 3 horas eu consegui ficar de pé. Uau. O dormente foi saindo, ela foi me levando a um lugar, eu não saio daqui, digo, se ela não vai sair com a idade que está, Deus não vai deixar ela, né? E aí o que aconteceu comigo? A anestesia saiu, mas eu tinha um problema, que era aquele problema de travar, de levantar uma xícara e ela cair da mão, de não confiar mais na minha mão, entende? Então, eu voltei o que eu era antes da anestesia. Mas, meu Deus, né? Já era bom demais. E aí, normal, o que você que nunca pegou um neném no colo? Depois de 41 dias, eu queria pegar ele. Sim. Era a primeira vez que tu ia pegar o teu filho? Era. Ai, meu Deus. Fraca, tonta, mas fui ali sentadinha, melhorando, né? Comi. Aí digo, vou tentar puxar a caminha e vou pegar ele. Mas eu queria pegar. Sim. E aí eu enfiei a mão e levantei um pouco e derrubei ele na cama. Aí derrubei, porque é a mesma coisa de pegar a xícara, né? Perdi, é como se eu perdesse a força das mãos. Era uma cama, assim, toda bem fofa, mas deu susto, porque, né, alguém pegando e a mão desmonheca. Aí ele chorou bem sentido, eles correram, aí eu estava chorando. Por que você fez? Ele já está pesadinho. Mas aí pude pegar no colo, né? Aquela coisa, me ajudando, botando. Mas e a frustração, né? A frustração. E eu nunca tive segurança de pegar ele. Porque como eu derrubei ali, né? A minha mão. Não, aí sempre com alguém me ajudando, me olhando. Mas nunca te fazer sozinha. Não. E aí fui perdendo de tudo fazer sozinha. Então a Célia passou a ser parte da minha vida. E era maluco porque é como se ela se anulou para estar comigo. E isso durou 3 anos. Com ela ali. Com ela sempre por perto. E Aí ela já não morava mais dentro da casa, ela voltou para a casa dela. ela voltava, mas muito pouco. Ia lá, fazia alguma coisa e vinha. Aí sempre eu tinha que ter alguém. Ela ia na vizinha, aí tinha as meninas evangélicas, que até hoje a gente tem boa amizade, de Curitiba, um grupo lindo, que hoje mora em Curitiba. Então, ela ia lá e dizia, eu vou em casa, né? Até o Zizi vir, vocês ficam de olho, cuidando. E era uma pessoa que eu não era inteira, né? Não era inteira, nem a louça. Depois eu comecei a usar a louça e também plástica, porque isso aqui, né? Não era muito horrível. E foi ficando difícil, porque, né, ela tinha uma família,
E o Zizi começou a entender que não tinha mais como a gente viver em Paranaguá. E aí foi o que ele contou, né? Que ele veio e comprou uma casa, a primeira casinha de madeira, porque aí ele já começou, o plano que ele tinha para a cidade de Paranaguá mudou. E aí chegou numa situação que eu não tive mais como ficar. Porque, como eu dei aquela melhoradinha, eu era esposa, né? Eu sei que... Por que eu digo 3 anos? Eu engravidei da Luciana. E aí, quando eu vi que estava grávida, né? Agora eu já entendia, não menstruei, estou grávida. Já sabia que eram sintomas. E aí o que eu fiz? Eu fui no doutor Murilo, que era o único médico ginecologista de Paranaguá na época. Ali você ainda não tinha saído de Paranaguá, ainda Não, estava ali. eu 3 aninhos o Mano tinha, ainda vivia com a Célia, né, na mesma situação. Sim, aí descobri. E aí, nesse período que eu descubro que estou grávida, eu vou no médico. Aí a esposa do patrão veio aí comigo para ver se era. Aí ele disse, você está grávida, mas eu não cuido de você. Uau! Porque eu sei o que você, né, o que aconteceu contigo. Hoje eu sei os problemas e eu não quero que você morra na minha mão. O médico disse isso. Então, eu não vou cuidar de você. Então, aí eu grávida, quer dizer, vai começar os problemas agora. Aí foi quando o Zizi compra a casa. E aí a minha mãe, aí nós viemos até Joinville, e a minha mãe disse, não, então vamos ver o médico aqui, né? Aí eu encontrei em Joinville o doutor Martins de Oliveira, um médico. Há uns meses atrás, 1 ano, eu encontrei ele na rua, com um bordãozinho, e ele me reconheceu. Coisa de louco. Me reconheceu. Zenate, você parou, aí cumprimentei ele. E aí a minha mãe disse, tem um médico bem atencioso, me levou no doutor Martins. E aí esse médico que disse, eu não pego o caso, não vou te atender. Ele deu você vai para onde? Vai para a tua cidade, perto da tua mãe, e lá procura um médico. Aí viemos, o Zizi voltou a trabalhar, me deixou com a mãe, e aí ele achou, aí achei o doutor, e quando ele viu, né, tudo, ele chama o Zizi e faz uma proposta para ele me internar e para abortar o neném. Ele disse, isso não você tem que escolher. Se ela continuar a gravidez, vai morrer os 2. Jesus. Ou você vai perder ela. Você tem que escolher. E aí, nesse período, ele ficou bem desesperado e, né, pediu para dar conta em Paranaguá, na empresa, e já ficamos em Joinville. E aí me internaram. Me internaram para tomar alguma coisinha para o neném vir. Eu devia estar de uns 2 mesinhos só, bem pouquinho. Mas, para mim, eu estava muito fraca. E o que me disseram, você vai tomar hormônio, tem que ser internada na maternidade, porque você está muito fraquinha. Falaram isso com o intuito de que você não soubesse, para que não tivesse nenhuma atitude contra isso. E aí eu estou internada,
chega uma menina para me botar o soro, que era para limpar, né? Quando ela arruma o meu braço para pôr o soro, era uma menina evangélica que me conhecia. Olha os detalhes. Aí ela pegou, e ela sabia o que ela ia me aplicar, e ela pegou em mim e disse: nega, não fica triste, é para o teu bem. Olha aí, E tu não sabia o que ia acontecer. a dica. Aí eu digo, Ela deu a dica ela ali, né? deu a dica, porque se era vitamina, por que ela ia falar isso, né? Só que ela pensou que eu sabia. E ela pensou que eu estava triste porque eu sabia. Ela vai morrer, eles vão tirar o neném para ela não morrer, e ela concordou. E aí eu disse, como assim? Aí ela disse, o médico não falou para você o que é? Ai, por favor, se você falar para ele, eu vou perder, né? Vou ser despedida. Aí eu disse, não, querida, fica tranquila. E aí, logo em seguida, eu disse, não. Aí ela foi falar com ele. Ela chorou e não deixou eu amarrar o braço. Aí ele veio achando que o Zizi tinha falado para mim. Quer dizer, ela não foi prejudicada, né? Porque ela disse, doutora, ela não deixou eu colocar o soro, chorando, e disse que não quer. E agora? Aí ele veio e disse, o teu marido te ama, não tem o que fazer. E tentou me convencer. E eu não faço isso, eu sou cursilista da Igreja Católica, eu trabalho por família, mas não tenho o que fazer com você, menina. E aí eu disse, não, mas você vai morrer. Eu disse, não tem problema. Então morre eu e ele, ou eu e ela, mas o senhor chama o meu marido e eu vou para casa. Eu não vou fazer isso. E aí fui para casa. E ele disse, eu não vou cuidar de você. Mas não demorou um mês, mais ou menos, ele ligou para minha mãe e disse, traz ela. A única forma de nós segurar ela é dando com vida. Ela fica em pé, ela tomando hormônio sem parar. Sim. E aí eu ia tomar hormônio para me manter. Eu sentia falta de ar, fraqueza. E aí eu tomava hormônio. E foram os 9 meses. E ela aí ficou os 9 meses. Aí não só nasceu prematura. Né? Não, deitadinha, eu só deitada. Nesse período, o Zizi já tinha construído a casa, mas eu não pude morar nela. Morava com a tua mãe. Com a minha irmã. A minha mãe tinha os meninos adolescentes, trabalhava, era aquela rapaziada. E a minha irmã era casada e não teve filhos, né? Era ela e o marido. E o meu esposo, voltamos para cá, e aí ele abriu a empresa, a MSul, que nós temos ali no prédio ainda, né? E o meu cunhado era sócio, porque ele tinha um espaço que puderam montar, um espaço do pai, começaram a empresa nesse espaço. Ele disse, eu tiro a minha oficina e nós montamos uma empresa para nós dois e eu não preciso pagar aluguel. Aí você trabalha e eu sou o que vendo, cobro e tenho espaço. Aí começaram. E a Zenate está grávida, doente. A Mana, que seria minha irmã, ela é contadora de uma empresa, mas ela pode trabalhar em casa para cuidar da Zenate. Ela era contadora do Açúcar de Ana. Mas tanto fazia na empresa como em casa, ela fazia o processo de contabilidade. E aí montaram parte do meu quarto na casa dela, que era uma casa boa, grande.
E eu fiquei com ela. A casa pronta e eu morando com ela, né? E aí o neném, eu praticamente na cama, para segurar, e porque não tinha firmeza. Tinha que me segurar para andar. E aí chegou a hora de ter o neném. Fui para a maternidade, cesárea. Aí, claro que não a pelidural, né? Usaram uma outra anestesia. E, graças a Deus, não deu aquela reação, né? Era outra anestesia. E ela nasceu. Só que ela nasceu, era coisa feia de ver. Dava para contar todas as veinhas do corpo dela. Bem magrinha, ossinho e pele, e todas as veinhas transparentes, assim. Dava para ver. Ela bem fininha. Pele, parece que a pele não fechava. Aí ficou no hospital. Também fiquei com ela uma semana. Voltei na mesma situação, aí de fraqueza, né? E Também não conseguia pegar no colo. nada, porque nunca tive firmeza nos braços mais para isso. E aí, quando ela nasceu, eu já estava tão ruim que eles tinham desmanchado a minha cama, botado só o colchão. Porque como eu não conseguia, eu não tinha firmeza, aquela história da firmeza nas pernas, da fraqueza, ela vai cair. Então, sem o colchão, eu gatinhava em vez de andar. Entende? Sim. Ou alguém me levantava e me carregava, ou eu gatinhava. E aí, nessa fraqueza, situação, eu fui ter a neném. E foi cesárea milagrosamente. Estava com quantos anos já nessa época? Uns 18? Aí eu tinha 21, porque 3 anos já tinha nascido. Ok. Eu devia estar com uns 21. E essa foi a A Luciana. Luciana. Só que aí viemos para casa, né? Zen, vamos Segura. ter que segurar, Acabou. porque a gente está chegando ao fim. Mas assim, deixa só eu então fechar. Tá. Ela menstruou 3 dias. Recém-nascida. 3 meses ela menstruou que nem mocinha. Recém-nascida, Zen. Recém-nascida. Quando a minha mãe chegou em casa, eu fui tirar a primeira fraldinha. A minha mãe levou um susto. Eu vi eu deitada, que eu não podia levantar. Eu vi a minha mãe assustada, enrolou e correram para o hospital. Aí chegou lá, ligaram para o doutor Martins. Aí ele disse: não é nada. E não vai ser só agora. Uns 3 meses ela vai menstruar. Foi de tanto hormônio para nós manter a mãe viva. Oi, Jesus. E aí a gente brincava que ela nasceu mocinha. E aí, só pelo Senhor, né? Sobreviveu. As duas. E assim, a minha mãe, minha irmã em cima. E só que aí a minha história agravou. A partir dali, eu não tive mais cama. Quando não era 2 pessoas me levando. Então, essa parte a gente vai dar uma... Fica o spoiler aqui, que, né, para quem acha que essa história tá sendo bem forte, né? Porque ela está mesmo. Ela ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer. Então, eu sempre que conto, eu digo que eu tenho uma história até os meus 25 anos muito triste. E uma história dos 25, hoje até 70. Gente, segura! Fiquem aí para os próximos episódios. Acompanhe que tem muita coisa para acontecer mesmo. Que é o Senhor, É o né, Senhor. cuidando de cada detalhe. Jena, pra gente encerrar esse take,
Se você fosse para trazer um versículo da Bíblia sobre essa parte da sua vida, qual seria? Salmo 30 e os primeiros 2 versículos, que eu digo que ele fala literalmente do que eu vivi esses 30 anos, tá? Você Então, não você de cabeça hoje. abre Pera. ali, só uma... Tem abre em cima. Não precisa, Não? mais rápido. Salmos 30. Das profundezas a ti clamo, Senhor. Escuta a minha oração. Seja os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tu observares, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas pedido. Aguardo, ó Senhor, a minha alma aguarda e espera na tua vontade. A minha alma anseia pelo Senhor. Choro. O choro pode durar uma uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite foi longa, mas a foi. alegria vem. Para quem sabe e para quem não sabe, essa é a Zena. Gente, um beijão para vocês. Esperamos vocês nos próximos episódios, que vai ser muito forte. Exatamente. De muitas fortes emoções. Fique conosco e espero que, da mesma forma que a história dela tem mudado muito as nossas vidas, a nossa família, o nosso dia a dia, Exatamente. venha mudar a vida de vocês, trazer a consciência de que o Senhor tem que ser realmente o centro, que existe um propósito para você existir e que Ele cuida dos detalhes. A partir do momento que você se posiciona efetivamente, de fato, de verdade nele. Exatamente. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Zena, né? Por compartilhar com a gente essa história que é tão forte e tão maravilhosa ao mesmo tempo. Forte. Beijão, gente.